Bom dia, irmão, bom dia, irmã, bom dia a todos que nos acompanham no desfrute desse alimento diário, uma semana 2, onde o tema seja um anal da graça de Deus. Mas como ser um anal da graça de Deus? É transmitindo a palavra de Deus. No versículo para ler em oração hoje, tá, Romanos 8:14, e diz: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, guiados pela palavra de Deus. O tema dessa terça-feira é a independência do homem e a aliança de Deus com Abraão. É um tema muito importante para nós, irmão. Senhor Jesus. No primeiro capítulo de Gênesis, vemos a criação de Deus em 6 dias. Em 6 dias ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem foi feito do pó da terra, recebeu o sopro de Deus e se tornou alma vivente. O sopro de Deus formou o espírito humano. A única coisa que teremos da terreno no homem é o corpo, irmão. Então daí Deus já fez uma aliança. Soprou o espírito ao dentro do homem. Senhor Jesus. Mas antes, irmão, da queda do homem, vivia pela palavra de Deus. Veja, irmão, antes da homem aí, ele vivia da palavra de Deus. Ele tinha uma aliança com Deus, através da palavra. E Deus falava, o homem executava, e assim ele vivia satisfeito. Deus lhe havia dito em não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus advertiu ele para não comer da árvore do bem, do conhecimento do mal. Contudo, no terceiro capítulo de Gênesis, a serpente enganou Eva, oferecendo-lhe a capacidade de julgar o que era certo e errado. O problema do homem não era ele fez coisa errada, né? Mas o problema do homem, ele aceitou, né? Senhor Jesus, aceitou essa oferta, né? Senhor Jesus, desse conhecimento do bem e do mal. Então, oferecendo a capacidade do homem a ser igual a Deus. Essa capacidade constitui, irmão, em substituir Deus. Esse é o verdadeiro problema. Vejamos que no início o homem vivia da palavra de Deus, mas agora o homem começou a viver independente de Deus. Esse é o grande problema. Nós vivemos independente de Deus. Surge vários problemas. Então Adão e Eva aceitou a oferta de Satanás e a partir de Deus perdeu o homem. Deus perdeu a presença do homem. Agora o homem quer viver independente. Muitas vezes somos nós hoje, irmão, queremos viver independente, fazendo as coisas conforme nós pensamos e agimos. Esse passou a ter a capacidade de julgar as coisas sem Deus. Mas essa independência levou para a morte. Por causa da desobediência do homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Senhor Jesus. Esse é o motivo de hoje de muita violência, irmão. O mundo se afasta de Deus. Então, uma era do homem, irmão, passou a ter a capacidade de discernir, proveniente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele substituiu a direção de Deus. E ele tomou decisão de agir por si mesmo, e depender de Deus, e o ser humano, tão enganado pela própria capacidade, e por séculos tentar viver por si mesmo. Então, hoje muita gente tentando viver por nós mesmos, e nós fomos enganados. Também entre os cristãos, irmão, isso ocorre quando nós vivemos independente de Deus, pensando que podemos fazer coisa para Deus, irmão. Senhor Jesus, mas a capacidade humana é muito limitada. Precisamos depender da palavra de Deus. Voltar para o princípio, irmão, da direção de alimentar. Vejamos uns exemplos de pessoas que viveram independente de Deus. Aí ele cultivava a terra e ofereceu a Deus o fruto do seu esforço, achando que isso lhe agradaria, contudo, foi rejeitado por Deus. Porque Deus, irmão, ele suprir o homem. Senhor Jesus, então veja que aí tentou fazer algo de si próprio. Senhor Jesus, e o Senhor nos guarde, então, essa atitude aí. Voltamos para a palavra do Senhor. Capítulo 6 do Gênesis descreve uma situação que piorou ainda muito mais. O Filho de Deus tornaram as filhas dos homens por mulheres, gerando gigante. Isso e a maioria dos estudiosos concorda que esse Filho de Deus está relacionado aos anjos caídos. E tomaram as mulheres e mulheres e tiveram filho híbrido, metade homem, metade anjo. Isso tornou-se até tornou-se violenta, irmão, a ponto de Deus não mais aguentar tanta violência
aí teve o dilúvio, onde o Senhor salvou só a família de Noé. Hoje também vivemos, né, na mesma situação. Há muita violência nesse mundo, irmão. Mas Deus, irmão, Ele deseja fazer uma aliança com você. Ele deseja salvar a sua família através da sua palavra. Voltamos para a palavra do Senhor. Então, no tempo de Noé, irmão, tinha muita violência. Mas Deus salvou a família de Noé. E hoje também Ele quer salvar a sua família. Mas hoje piorou mais ainda. Não muito tempo depois do dilúvio, um bisneto de Noé, chamado Nirode, se estabeleceu como líder sobre os homens, provocando, dizendo-lhe: e não precisamos mais de temer a Deus, nem a outro dilúvio. Irmão, isso é muito sério. Ele incentivou o povo a não temer a Deus. Nós devemos temer a Deus. Não devemos ir nem a Caim, e tentou oferecer por si próprio, nem de Nirode, e disse que não precisamos, né, de Deus. Foi a partir daí que a cidade de Babel foram construídas, originando a Babilônia, em Gênesis 1, Gênesis 11, de 1 a 9. Essa declaração independente do homem com relação a Deus continua até nosso dia de hoje. Veja, irmão, Nirode, ele foi um homem e ele falou da independência, e não precisamos mais de Deus. E até hoje se continua. O homem tenta fazer as coisas por si próprio, resolver os problemas por si próprio, não aceitando mais a direção de Deus, Senhor Jesus. Então, o governo humano, controlado por príncipe desse mundo, é Satanás, e ofereceu poder, dinheiro, prestígio, fama, e com isso controlando as poderosas desse mundo. Isso Satanás ofereceu e oferece a muitas pessoas hoje. Não, Nirode, além ele ser independente de Deus, irmão, ele criou a idolatria, dando vários ídolos, né? E disse: eu não preciso de Deus, e tem ídolo, e da lavoura, de todos esses tipos de coisas. Ele criou idolatria, isso piorando mais ainda a situação. O Senhor Jesus, a partir daí, toda a nação da terra se tornou pagã, idólatra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para ele sujeitar-se e governasse a terra por meio da autoridade divina. Entretanto, todas as nações, irmão, se afastaram de Deus e se voltaram para ídolos, Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, e o Senhor Deus então chamou Abraão. Hoje também Deus está lhe chamando a mim e a você para fazer uma aliança. E fez com ele uma aliança de circuncisão, visando obter um povo diferente da idolatria, Senhor, de viver por si próprio, mas um povo diferente que vive pela palavra de Deus, como no princípio. O significado de circuncisão é uma aliança. E Deus fez com Abraão, mostrando ao homem que ele não deve confiar na carne, não deve confiar seu esforço como Caim, mas confiar em Deus. Mas sim depender exclusivamente de Deus, não como o caminho de Nirode, e achava que ele podia viver independente de Deus. Mas Deus e sua palavra para viver. Deus hoje é da sua palavra para nós viver através da palavra de Deus. Vivemos sempre no Espírito, pois sois filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Irmão, nós seguimos a palavra de Deus, nós tornamos filhos de Deus e somos guiados pelo Deus. Gostaria que você nessa manhã, nesse dia, né, ore ao Senhor, faça uma aliança com o Senhor, volte para o Senhor, pela sua palavra, a sua direção, permita que Deus lhe guie a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus, gostaria de orar por você, gostaria de você transmitir essa palavra, seja um canal de graça para o Senhor. Senhor Jesus, nessa manhã pedimos a Ti, como diz a Tua palavra, todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Abençoe seus filhos nessa manhã, guardando ele da idolatria, da viver da independência, ele possa se voltar para a sua palavra e supre da sua direção e cura. Senhor, ele nessa manhã possa realmente ter uma união íntima com Deus, Senhor, e dependa totalmente de Ti, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, abençoe todos que estão ouvindo e as pessoas sejam um canal de transmitir a Tua palavra nesse momento para as pessoas que estão necessitando, em nome de Jesus.